Bom dia, nono ano. Então, hoje estamos na nossa aula 14. Essa aula é referente à aula de sexta-feira, tá? Então, como eu tinha explicado na outra videoaula, como a semana passada a gente eu fiquei devendo um dia de aula para vocês, então hoje eu estou postando essa aula por conta de ter faltado uma aula na semana passada, tá? Então, por isso que vocês estão tendo essa aula hoje, tá certo? Nós paramos então na página 51, por quê? Porque lembram que eu falei para vocês que esses textos aqui, ó, da página 46, né, o vício em videogames, as notícias falsas, o discurso de ódio, nós não iríamos trabalhar com essa produção aqui, porque seria uma produção de entrevista, né? E como nós estamos vivendo essa situação, então a gente não estaria trabalhando com essa produção textual. Então nós vamos entrar no artigo de opinião, que é a prática de escrita lá da página 51, tá? Então nós vamos ler esse artigo, tá? Que é um artigo de opinião e baseado nele vocês vão produzir um artigo de opinião. Tá certo? A gente vai responder as questõezinhas aqui na página 52 e aí a gente tem a preparação aqui de como vocês vão proceder para fazer o artigo de opinião de vocês, tá? Esse texto, ele fala sobre convivência e segurança pública, tá? Então, ele fala um pouquinho sobre o incidente que ocorreu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso e o que tem a ver essa questão de convivência em lugares públicos com segurança pública, tá? Diretora executiva do Instituto Igarapé, mestre em estudos de conflitos e paz pela Universidade Uppsala da Suécia. Há pouco mais de uma semana, lidamos com a angústia de ter assistido a parte importante de nossa história consumida pelo fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Pessoas desconsoladas compartilharam relatos sobre os laços emocionais não apenas com a coleção de artefatos históricos e o prédio imperial, mas também com a Quinta da Boa Vista, parque municipal que abriga o museu e que há tempo sofre com a falta de investimentos e com a baixa visitação. E o que isso pode ter a ver com segurança pública? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele contextualiza do que se trata esse texto, certo? Então, ele vai falar sobre esse tema aí. As memórias associadas ao espaço público ocorrem em um contexto dramático, mas servem de lembrança sobre a importância dessas áreas. Pode não ser óbvio, mas isso tem tudo a ver com a construção de uma sociedade menos violenta. Espaços públicos aumentam o contato social e nos tornam conscientes dos nossos interesses compartilhados e da nossa humanidade comum. De forma mais objetiva, eles aumentam o número de pessoas na rua e o custo de alguém ser pego ao cometer um crime. Parques como a Quinta da Boa Vista, no Rio, o Parque do Carmo, em São Paulo, os da Cidade, em Brasília e em Salvador, ou o Redenção, em Porto Alegre, possibilitam a interação entre moradores. É importante ressaltar que convivência não é sinônimo de segurança pública, porém, elas são condependentes. Você não pode ter uma sem ter a outra. Vivemos no Brasil e no mundo um processo de urbanização acelerada e, em muitos lugares, desordenada, cujos efeitos nocivos incluem a desorganização estrutural e do tecido social de nossas cidades e o afastamento de indivíduos que pertencem a diferentes grupos sociais. A tendência é que, com espaços de interação reduzidos, se desgastem também os laços entre as pessoas. Nesse contexto, parques, praças, calçadões e ginásios têm papel-chave no fortalecimento da sociabilidade. Preservá-los e torná-los dinâmicos e atrativos é a agenda de política pública de organizações da sociedade civil e movimentos cívicos como o Agora. Espaços públicos possuem especial potencial na prevenção da violência relacionada a jovens.
Muitas vezes se afirma que precisamos ocupar crianças e adolescentes para tirá-los da rua. Mas pode ser mais eficaz se tornarmos as ruas mais seguras para que elas as ocupem. Áreas de convivência e lazer com atividades esportivas e culturais, localizadas em regiões mais vulneráveis à violência, são propícias para o desenvolvimento de experiências relacionadas à coletividade. Investimentos em infraestrutura, como garantia de iluminação e coleta regular de lixo, também são importantes. Na contramão do que indicam experiências internacionais bem-sucedidas, no Brasil, de forma geral, ainda apostamos na segregação de espaços e pessoas como solução para a segurança pública. Construímos muros, instalamos grades e investimos em segurança privada. Limitamos cada vez mais experiências ligadas a lazer, educação e trabalho a áreas particulares, com a falsa esperança de estarmos mais protegidos. Segregação é terreno fértil para o medo e para o preconceito. Convivência entre indivíduos de diversos bairros, classes, idades, raças e cores por sotaque, por outro lado, estimula a criação de laços fundamentais para termos mais segurança. A destruição da parte importante de um espaço público tão simbólico para o nosso país, como a Quinta da Boa Vista, serve de alerta para o cuidado que precisamos dedicar a essas áreas. Cidadãos, em especial crianças e adolescentes, precisam delas para conviver com a diversidade, construir vínculos e novas memórias. Bom, esse artigo ele apresenta as seguintes partes. Ele tem a contextualização, que é a apresentação da questão polêmica, a discussão da questão por meio de argumentos e a conclusão. A questão polêmica, gente, é o problema que admite mais de uma solução, tá? Nem sempre a solução apresentada é a melhor solução. De repente, para quem lê o artigo, enxerga outra solução para aquele problema, certo? Então, no quadro abaixo, vocês vão indicar agora os parágrafos que correspondem a cada parte do artigo. A contextualização, como eu falei lá no começo, ela está onde? No primeiro parágrafo, né? É onde mostra ali em poucas palavras do que se trata o artigo. Discussão da questão polêmica por meio de argumentos. Aí já do segundo ao quinto parágrafo, ele envolve toda a discussão dessa polêmica, tá? Colocando argumentos ali. E a conclusão envolve o sexto e o sétimo parágrafo, tá? Explicite qual é a questão polêmica do artigo. É a relação entre espaços públicos e segurança pública. Então, qual é a relação? Então, se eu tenho, essa é a relação, tá? Que vocês vão anotar. A relação entre espaços públicos e segurança pública. Por quê? Porque se você tem um espaço público que gera movimento de pessoas, que gera circulação de pessoas, ali precisa ter a segurança pública, precisa ter uma coleta de lixo, precisa ter uma iluminação boa, né? E precisa que tenha um policiamento, que ali seja um lugar seguro para que as pessoas possam circular. Para responder às questões, concentre-se na tese da autora, ou seja, no que a autora acredita. O que a autora defende no texto? A importância de espaços públicos para a diminuição da violência. Então, quer dizer, ela acredita que se nós tivermos mais espaços públicos sem violência, a violência vai diminuir, porque as pessoas vão estar na rua, vão estar circulando, porém, se elas estão se sentindo seguras e a violência não está acontecendo, a violência vai diminuir consequentemente, né? Então, essa é a defesa dela, né? A importância de espaços públicos para diminuir a violência. Registre com suas palavras o argumento utilizado pela autora para defender o seu posicionamento. Então, aqui, ó, para a autora, os espaços públicos favorecem a sociabilidade e a criação de laços entre cidadãos. Ponto.
Essa convivência coletiva pode prevenir a violência, especialmente entre os jovens. Então, ela não concorda com o que normalmente a sociedade vem fazendo, que é construir muros, que é ter a falsa sensação de proteção, que é o que a gente faz, né? A gente mura a nossa casa, a gente põe cerca elétrica e a gente acha, bom, aqui eu estou seguro. Só que você sai ali fora, você pode ser assaltado no portão da sua casa, né? Então, é importante ter os espaços abertos, os espaços públicos, para que a gente possa circular livremente? Sim, porque se eu tenho essa garantia de segurança ali, isso significa que eu tenho uma cidade mais segura, certo? Questão C. Para a autora, no que diz respeito à preservação de espaços públicos, o Brasil faz o contrário do que se pratica nas experiências internacionais bem-sucedidas. Exatamente isso que eu falei. Então, o Brasil ele faz o contrário. Os cidadãos eles se protegem nas suas residências, nas suas casas, né? E o governo, por sua vez, não faz a sua parte de melhorar os espaços públicos para a população, né? Questão 4. Assinale a alternativa correta. No texto, a coesão entre os parágrafos é obtida por meio de conjunções responsáveis por uni-los. B. A coesão entre os parágrafos é obtida por meio da manutenção temática. Sim, aqui nesse texto a gente não tem conjunções que unem um parágrafo ao outro. Portanto, contanto, com isso, né? Entretanto, não são usadas conjunções, mas o tema é que mantém essa coesão, certo? Então, questão B está correta. Bom, aqui no nosso projeto de escrita, vamos lá ver o que vocês vão fazer. A proposta é de um artigo de opinião sobre um dos temas seguintes: discurso de ódio, vício em videogames, notícias falsas. Ou seja, sobre um daqueles 3 temas que vocês têm os textinhos ali nas páginas anteriores, né? Então, o ideal é que você escolha um desses temas, tá? Que foram trabalhados na prática de oralidade, porém a gente não trabalhou, eu expliquei para vocês por quê, mas eu pedi para que vocês lessem esses textos, que eles são muito interessantes e, obviamente, vocês iriam utilizá-los aqui, tá? A preparação. Consulte as pesquisas sobre o tema. Se você escolher discurso de ódio, você vai consultar essas pesquisas sobre vícios em videogames, sobre notícias falsas. Ok. Defina a sua tese, o que você vai defender e selecione os argumentos que você poderá usar no seu artigo de opinião. No primeiro parágrafo, você vai contextualizar a questão polêmica, como foi feito nesse exemplo aqui. Então, você vai contextualizar, vai dizer do que se trata, tá? A polêmica que você vai argumentar. Nos parágrafos seguintes, desenvolva a discussão por meio de argumentos. O profissional que você entrevistou, no caso não foi feita a entrevista, tá? Mas que você pode pesquisar entrevistas sobre esse assunto e aí você se basear nesse profissional, nessa autoridade, para você acrescentar no seu artigo de opinião. Tá? Então, essa argumentação vai ser baseada em provas concretas, em dados estatísticos, né? Resultado de pesquisas científicas ou de fatos históricos, exemplos do cotidiano. Então, esses argumentos, eles podem ser variados, tá? Vai ser de acordo aí com a pesquisa que você fizer. Você vai manter a unidade temática entre os parágrafos, ou seja, se você está argumentando contra o discurso de ódio, você tem que argumentar em todos os parágrafos sobre o mesmo assunto, né? Na conclusão, você vai reafirmar a sua tese, ou seja, o que você acredita, e recapitular os principais assuntos discutidos no decorrer do texto,
tá? Aqui você faz a sua avaliação, tá? Sobre o seu texto, passa limpo e me manda aqui na escola, tá? Eu preciso que vocês me entreguem, porque para eu corrigir, gente, no WhatsApp um texto assim não dá certo, tá? Vocês têm que me entregar, tá bom? Então, é isso, tá? Vocês vão escolher um desses 2 temas. E o artigo de opinião, gente, ele é muito simples, porque você vai expor a sua opinião sobre o tema, tá? Então, você escolha discurso de ódio, vício em videogames, notícias falsas. Leiam os textos que vocês têm anteriormente, leiam alguma coisa mais a respeito disso que possa embasar vocês em mais ideias, em mais argumentos e faça o seu texto, tá certo? Então, vamos aqui para a página 54, organize suas ideias, tá? Aqui no Organize Suas Ideias, nada mais é que um resuminho do que foi trabalhado até aqui, tá? Complemento nominal é o mesmo que adjunto adnominal? Não, né? O termo preposicionado que completa o sentido de um nome, quer seja substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Então, questão B. 2. Analise a frase, nós estamos certos de sua compreensão e resolva as questões propostas. Identifique o complemento nominal de sua compreensão, né? Estamos certos de quê? De sua compreensão. Então, esse é o complemento nominal. Nesse caso, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. A palavra certos, o que ela é? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? É um adjetivo, né? Então, ele está complementando um adjetivo. 3. Assinale a frase em que há oração subordinada substantiva completiva nominal. Letra A, B ou C. O vício em videogames foi classificado como doença pela Organização Mundial da Saúde. O discurso de ódio deseja atingir o outro. Os estudiosos de notícias falsas negam a hipótese de que elas sejam um fenômeno exclusivo da internet. Então, aqui nós temos uma oração subordinada completiva nominal, porque eu tenho ali, ó, hipótese, né, que é um substantivo, hipótese de que elas sejam um fenômeno exclusivo da internet. Então, eu tenho uma oração aqui subordinada que está complementando um nome, portanto, ela é classificada como completiva nominal. Letra C. Complete as lacunas usando as preposições ou a contração adequada. A sociedade não pode manter-se alheia ao discurso de ódio. A Organização Mundial da Saúde entende que o vício em videogames configura uma condição de doença. As notícias falsas sobre saúde são cruéis com as pessoas que acreditam em curas milagrosas. A maioria dos cidadãos está disposta a rever seus hábitos de consumo. Os plásticos descartáveis são incompatíveis com a segurança dos animais marinhos. A vítima da notícia falsa se mostrou generosa com o agressor depois que ele se arrependeu. A crítica aos autores da notícia falsa surtiu efeito, certo? Então, olha só, gente, a hora de estudo eu vou deixar de tarefinha para vocês. Vocês têm só 4 questões para responder, tá? Então, vocês leiam esse artigo, A Educação como Antídoto às Fake News, tá? E respondam as questões de 1 a 4, tá? A gente confere na próxima aula e aí a gente vai entrar na unidade 6, que é o cenário poético da África. A gente vai entrar um pouquinho em literatura aqui nessa unidade, tá bom? Então, gente, uma boa semana para vocês, tá? Um beijo e até quinta-feira, na aula de português, né? Amanhã nós se vemos aqui com o inglês, tá? Tchau, tchau.